Você já teve a sensação de que algo maior está tentando te dizer algo? Já notou que certos acontecimentos parecem sincronizados demais para serem apenas coincidência? Talvez você veja números repetidos com frequência, encontre pessoas inesperadamente em momentos cruciais da sua vida, ou ouça uma música que parece falar exatamente sobre o que você está passando. Isso não é apenas obra do acaso. Deus se comunica de formas sutis, através de sinais e sincronicidades, para nos guiar no caminho certo. Mas o que exatamente são as sincronicidades? Muito antes da ciência e da psicologia falarem sobre isso, a Bíblia já nos mostrava que Deus sempre utilizou sinais para se comunicar com o seu povo. Desde os profetas até os dias atuais, Deus nunca deixou de falar conosco. O problema é que muitas vezes estamos tão distraídos, tão mergulhados nas preocupações diárias, que não percebemos esses sinais. No vídeo de hoje, vamos explorar como o divino age na sua vida cotidiana, como identificar esses sinais e o que eles realmente significam para o seu caminho espiritual. Se você já passou por algo assim ou quer entender melhor essa conexão, deixe seu comentário dizendo: "Eu recebo os sinais", e compartilhe sua experiência. Assista até o final, pois você pode estar ignorando mensagens importantes que podem transformar sua vida. Inscreva-se no canal Restauração Espiritual, ative o sininho e venha descobrir como o divino pode estar falando com você. Vamos começar. Os sinais divinos podem aparecer de várias formas, e alguns dos mais comuns incluem números repetidos, como 11, 20 e 2, 33. Eles podem aparecer no relógio, em placas de carro, números de telefone. Muitas vezes, eles carregam mensagens específicas de Deus sobre sua vida e sua jornada. Encontros inesperados. Já aconteceu de você estar pensando em alguém e, de repente, essa pessoa reaparece em sua vida? Ou você conhece alguém novo que traz exatamente a mensagem ou ajuda que você precisava? Sonhos e visões. Deus sempre usou sonhos para falar com as pessoas. Se você tem sonhos recorrentes ou visões marcantes, pode ser um sinal de que Deus está tentando chamar sua atenção. Coincidências impossíveis. Situações que parecem perfeitamente alinhadas para te levar a um novo caminho, te salvar de um erro ou te ajudar a tomar uma decisão importante. A Bíblia nos ensina em Jeremias capítulo 33, versículo 3: "Clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Isso significa que Deus sempre nos responde. Mas estamos ouvindo? Agora que entendemos um pouco mais sobre o que são os sinais e como eles aparecem, vamos mergulhar mais fundo. Vamos falar sobre como distinguir entre um verdadeiro sinal divino e uma simples coincidência, e como podemos nos abrir para perceber mais claramente essa comunicação espiritual. Agora que já entendemos que Deus pode nos enviar mensagens através de sincronicidades e sinais, surge uma pergunta essencial: como saber se um evento realmente é um sinal divino ou apenas uma coincidência? Muitas vezes, o ceticismo e a lógica nos fazem descartar acontecimentos significativos como meras casualidades. Mas a verdade é que, quando olhamos com atenção e espiritualidade, percebemos que nada acontece por acaso. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 16, versículo 9: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Isso significa que, embora possamos planejar nossas vidas, é Deus quem nos guia, e Ele faz isso de maneiras que muitas vezes só entendemos depois. Vamos analisar algumas formas de distinguir um sinal divino de uma simples coincidência. O sinal se repete. Deus não costuma falar apenas uma vez. Se um mesmo número, símbolo ou mensagem aparece repetidamente, há uma grande chance de que seja um recado divino. Por exemplo, você pode ver o mesmo versículo em diferentes lugares, ouvir a mesma frase em conversas com pessoas diferentes ou ter sonhos semelhantes várias vezes. Quando Deus quer te mostrar algo, Ele repete a mensagem para garantir que você entenda. O sinal
vem em um momento importante. Os sinais divinos costumam surgir em momentos cruciais da vida, antes de tomar uma grande decisão, em períodos de dúvida ou quando você está se afastando do propósito de Deus. Por exemplo, imagine que você está pensando em desistir de um projeto ou um sonho, mas de repente recebe uma mensagem inesperada que te encoraja exatamente sobre aquilo. Isso pode ser um lembrete divino para você seguir em frente. O sinal vem com paz e clareza? Os sinais de Deus trazem paz ao coração, não confusão ou medo. Mesmo quando Ele nos alerta sobre algo ruim, há uma sensação de direção e segurança. Se você percebe um sinal e sente no seu íntimo que aquilo faz sentido, pode ser Deus te guiando. A Bíblia nos lembra em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, quando Deus fala, Ele traz clareza, não inquietação. O sinal confirma algo que você já sentia. Muitas vezes, Deus já coloca um sentimento ou uma intuição em nosso coração antes de nos mostrar um sinal. Se você já vinha sentindo algo no espírito e, de repente, um evento confirma isso, pode ser uma resposta divina. Por exemplo, você sente que precisa mudar de cidade, mas tem dúvidas. Então, começa a encontrar referências sobre esse novo lugar em todos os lugares, conhece alguém que mora lá ou ouve um testemunho sobre alguém que fez a mesma mudança e foi abençoado. Esses sinais podem ser uma forma de Deus reforçar que você está no caminho certo. O sinal está alinhado com a palavra de Deus? Nenhum verdadeiro sinal divino vai te levar para longe da vontade de Deus ou te incentivar a fazer algo que contradiz a Bíblia. Se um sinal que você percebe te afasta da fé, ele não vem de Deus. Isso é importante porque nem tudo que parece um sinal é realmente uma comunicação divina. Muitas vezes podemos nos enganar, vendo sinais onde não há, especialmente quando queremos algo muito intensamente. Por isso, devemos sempre pedir discernimento espiritual. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora que já entendemos o que são as sincronicidades e como distinguir um verdadeiro sinal divino de uma mera coincidência, surge uma questão fundamental. Como podemos nos tornar mais sensíveis à voz de Deus e perceber esses sinais com mais clareza? Deus fala o tempo todo, mas muitas vezes estamos tão ocupados, distraídos ou céticos que não conseguimos perceber suas mensagens. Precisamos ajustar nossa frequência espiritual para estarmos mais atentos à comunicação divina. Aqui estão algumas formas de fortalecer essa conexão e reconhecer melhor os sinais de Deus no seu dia a dia. Pratique o silêncio e a oração. A Bíblia nos ensina em Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, o barulho do mundo e a correria da rotina nos impedem de ouvir a voz de Deus. Se você quer perceber os sinais e sincronicidades com mais clareza, precisa criar momentos de silêncio e oração na sua vida. Reserve um tempo para se afastar das distrações, desligar o celular e simplesmente conversar com Deus. A oração é um diálogo, e quanto mais você se comunica com Ele, mais sensível fica a sua voz. Esteja atento aos pequenos detalhes. Deus não fala apenas em grandes eventos. Muitas vezes, Ele usa pequenos detalhes do cotidiano para nos dar respostas. Uma frase que você escuta na rua e parece ser uma resposta para algo que estava em seu coração. Uma passagem bíblica que surge exatamente no momento em que você precisava de orientação. Uma música que toca no rádio e parece descrever exatamente sua situação. Tudo isso pode ser um lembrete de que Deus está sempre presente e guiando seus passos. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que, quando você começa a enxergar a mão de Deus em cada detalhe da sua vida, tudo se alinha de forma sobrenatural.
Confie no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha em um tempo perfeito. Quando você perceber um sinal, não tente forçar uma interpretação ou agir impulsivamente. Os sinais vêm para nos guiar, mas é preciso paciência e discernimento para entender o que Deus realmente quer nos mostrar. Se você está esperando uma resposta, confie no processo. Deus nunca se atrasa, e Ele sempre revela o que precisamos saber na hora certa. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Teste os sinais com a palavra de Deus. Nem todo sinal é de Deus. O inimigo pode tentar nos enganar, colocando distrações no nosso caminho. Por isso, todo sinal que você perceber deve ser testado com a palavra de Deus. Se um sinal te leva a tomar decisões que vão contra os ensinamentos da Bíblia, ele não vem de Deus. O apóstolo João nos alerta em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus. Sempre ore pedindo confirmação e peça discernimento para entender o que realmente vem do Senhor. Como saber quando Deus está falando com você? Agora que entendemos o que são as sincronicidades e como Deus pode usá-las para se comunicar conosco, surge uma pergunta essencial. Como saber se um evento realmente é um sinal divino ou apenas uma coincidência? Deus fala conosco de diversas formas, mas muitas vezes estamos tão distraídos com a correria da vida, preocupações e ansiedades que não percebemos seus sinais. Para identificar quando Deus está falando, precisamos estar atentos e espiritualmente abertos. Aqui estão algumas formas de reconhecer a voz de Deus no meio do caos do dia a dia. Deus raramente fala apenas uma vez. Se um mesmo número, palavra, versículo ou situação surge repetidamente na sua vida, pode ser um sinal divino. Por exemplo, você vê o mesmo número várias vezes ao longo do dia, como 7 e 7 no relógio. Depois, um recibo de R$ 7 e um carro com a placa 77. Ouvindo uma pregação, o pastor fala exatamente sobre o assunto que você estava refletindo. Pessoas diferentes te dão o mesmo conselho sem saberem do seu problema. Essas repetições podem ser Deus te chamando para prestar atenção a algo importante. Bíblia, Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas o homem não atenta para isso. Jó, capítulo 33, versículo 14. O sinal aparece em momentos de decisão. Se você está em dúvida sobre algo e de repente recebe um sinal que traz clareza ou confirmação, há uma grande chance de que seja uma resposta divina. Exemplo, você está orando para saber se deve aceitar um novo trabalho e no mesmo dia, alguém fala exatamente sobre como essa oportunidade pode mudar sua vida. Ou então, você abre a Bíblia aleatoriamente e cai em um versículo que fala sobre coragem e novos começos. Essas coincidências não acontecem por acaso. Deus nos guia através de pequenas confirmações para nos mostrar o caminho certo. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Em Salmos capítulo 32, versículo 8. O sinal traz paz ao seu coração. Os sinais de Deus nunca trazem medo, ansiedade ou confusão. Pelo contrário, eles trazem paz, mesmo que a resposta não seja a que esperávamos. Se você percebe algo e sente um alívio, uma tranquilidade interior inexplicável, é um indicativo de que Deus está falando com você. Por outro lado, se o sinal te traz inquietação, desespero ou insegurança, é preciso ter cautela. Nem tudo que parece um sinal realmente vem de Deus. Pode ser apenas nossa ansiedade nos fazendo enxergar o que queremos ver. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. O sinal confirma algo que você já sentia. Muitas vezes, Deus já coloca algo em nosso coração antes de nos enviar um sinal. Se um pensamento ou desejo persiste por um tempo,
e de repente começa a ser confirmado por eventos externos, pode ser um direcionamento divino. Exemplo: você sente há meses que precisa mudar de cidade, mas tem dúvidas. Então, começa a receber mensagens, versículos e conversas que falam sobre novos começos, coragem para mudanças e seguir o chamado de Deus. Esse alinhamento entre sua intuição e os sinais externos pode ser a confirmação de que você deve agir. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. O sinal está alinhado com a palavra de Deus. Esse é um dos critérios mais importantes. Deus nunca enviará um sinal que vá contra a sua palavra. Se algo parece ser um sinal, mas te leva para longe da fé, da verdade e dos mandamentos bíblicos, então não vem de Deus. Por exemplo, se você sente que encontrou um sinal para tomar um caminho que envolve desonestidade, traição ou orgulho, isso não pode ser de Deus. Os verdadeiros sinais divinos nos aproximam dele, não nos afastam. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Agora que entendemos como Deus nos envia sinais e como distingui-los das simples coincidências, surge a pergunta essencial: como podemos nos tornar mais sensíveis à voz de Deus e perceber esses sinais com mais clareza? Muitas vezes, Deus fala conosco o tempo todo, mas nossa mente e coração estão tão ocupados que não conseguimos ouvir. Aqui estão algumas formas práticas de desenvolver uma conexão mais profunda com Deus e estar atento às suas mensagens no dia a dia. Silencie o mundo e crie espaço para Deus falar. Vivemos em um mundo cheio de distrações, redes sociais, trabalho, preocupações, entretenimento. Se estamos sempre ocupados e com a mente cheia de estímulos, fica difícil perceber a presença de Deus. O que fazer? Separe momentos de silêncio e reflexão diária. Reduza o tempo gasto em distrações e foque em momentos de oração e meditação. Vá para um lugar tranquilo para buscar a presença de Deus. Lembre-se de que até Jesus se retirava para lugares isolados para falar com Deus. Se ele precisava desse tempo de conexão, quanto mais nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Leia a palavra de Deus com intenção. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não leem a Bíblia. No entanto, Deus já nos deixou suas palavras registradas, e é através das Escrituras que ele fala diretamente ao nosso coração. Leia a Bíblia todos os dias, mesmo que seja apenas um pequeno trecho. Ore antes de ler, pedindo que Deus revele algo para a sua vida. Preste atenção nos versículos que mais chamam sua atenção. Podem ser respostas diretas de Deus para a sua situação. Quando você busca Deus através da palavra, os sinais começam a se tornar mais evidentes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105. Ore e peça direção a Deus. A oração não é apenas um ritual, mas um diálogo com Deus. Muitas vezes queremos respostas, mas não perguntamos diretamente a Ele. Ore com sinceridade e peça que Deus te mostre o caminho certo. Não apenas fale. Tire um momento para ficar em silêncio e sentir o que Deus coloca no seu coração. Se possível, anote suas orações e veja como Deus responde ao longo do tempo. Quando oramos com fé, Deus responde de formas que nem imaginamos. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Fique atento aos pequenos detalhes do dia a dia. Muitas vezes os sinais de Deus não são eventos grandiosos, mas pequenas confirmações ao longo do dia. Preste atenção em padrões repetitivos, números, palavras, encontros inesperados. Observe as emoções que certos sinais despertam: paz, confiança, clareza. Anote sinais que te chamam a atenção e veja se fazem sentido com o tempo. Quanto mais você treina sua percepção espiritual,
mais os sinais de Deus se tornam evidentes. Bíblia. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Caminhe pela fé, mesmo sem entender tudo. Muitas vezes, Deus não nos mostra o caminho inteiro, mas apenas um passo de cada vez. Nossa missão é confiar e seguir, mesmo sem todas as respostas. Não espere entender tudo antes de agir. Confie no direcionamento de Deus. Seja obediente quando sentir que Deus te pede algo. Lembre-se de que a fé é um processo. Quanto mais você confia, mais clara se torna a jornada. Se você sente que Deus está falando com você, não ignore. Andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Deus está falando com você agora? Ao longo deste vídeo, vimos como Deus se comunica através de sinais, sincronicidades e pequenos detalhes do dia a dia. Muitas vezes, esperamos uma resposta grandiosa, mas Deus já está falando de maneira simples e sutil. Agora, a pergunta é: você está atento? Você está ouvindo? Se essa mensagem fez sentido para você, e se você já percebeu sinais de Deus em sua vida, comente: eu reconheço os sinais de Deus, e compartilhe sua experiência. E não se esqueça, inscreva-se no canal para mais mensagens sobre fé e espiritualidade. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Acesse nosso site para mais conteúdos exclusivos. O link está na descrição. Se você sente que Deus está te chamando, não ignore. Essa pode ser a resposta que você estava esperando. A decisão está em suas mãos.